Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. É uma alegria estar com vocês nesse dia e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. E esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Nós queremos continuar aquele tema que já iniciamos e hoje eu quero dar sequência àquilo que falamos na semana passada a respeito de Cristo, a justiça que excede. Hoje nós vamos seguir e vamos entrar no tema da justiça que excede. Nós vamos ver aspecto por aspecto que Jesus vai nos mostrar do que é a justiça que excede a dos escribas e dos fariseus, ou dos mestres da lei e os fariseus. Então, hoje vamos ler a passagem que se encontra na sequência no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 21 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Como nós falamos na semana passada, Jesus diz: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui nós vamos ver, tema por tema, nós vamos ver aspecto por aspecto que Jesus nos ensina do que qual é a justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, dentro desse texto do Sermão da Montanha, várias vezes nós vemos esta expressão que se encontra aqui no versículo 21. Vocês devem prestar atenção sempre que aparece esta expressão de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito. Aqui na minha versão diz aos seus antepassados. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Aí no versículo 22 ele diz: Mas eu lhes digo. Em algumas versões está: Eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Quando nós lemos esta expressão, ouvistes o que foi dito, nós podemos entender qual era a prática e o pensamento dos mestres da lei e dos fariseus
no aspecto do cumprimento das leis, no aspecto da sua justiça, ou seja, da sua prática de vida, de exercer a justiça de Deus. E aqui nós vemos, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo, se refere àquela justiça que vem de Jesus, aquela justiça que nós devemos praticar, na qual nós devemos viver, e que nos mostra qual é realmente a justiça que excede. Pois bem, ele começa aqui com o 6º mandamento, ele começa com o mandamento, não matarás. E aí Jesus diz assim, vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Ele está se referindo ao 6º mandamento dos 10 mandamentos de Moisés. E ele diz, quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão também estará sujeito a julgamento. Então Jesus aqui, como sempre fez, ele está indo além. Como ele mesmo disse, ele veio para cumprir as Escrituras e não para abolir um só item, um só mandamento, uma só letra ou uma regra de acentuação ou pontuação, ou que quer que seja, ele não veio abolir da lei. Mas ele veio trazer profundidade sobre o legalismo dos religiosos, dos mestres da lei, dos fariseus, o legalismo farisaico. Esta palavra, hoje, quando nós ouvimos uma palavra farisaísmo, farisaico, fariseu, nós sabemos que se refere a uma hipocrisia, uma pessoa que está sendo hipócrita, que está sendo falsa, digamos assim, dissimulada. E interessante que o farisaísmo era símbolo de excelência, era sinônimo do que havia de mais excelente na religião judaica. Mas Jesus, ele foi a fundo no legalismo e no farisaísmo, no legalismo religioso. Ele próprio, no capítulo 23 de Mateus, se refere aos religiosos. Então ele diz aqui, no capítulo 23, logo nos primeiros versículos, Jesus condena a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. Ele diz, então, que eles eram hipócritas. Em muitos aspectos, ele chamou de forma pesada, não de forma leve, ele chamou de forma dura aos mestres da lei, aos fariseus, de hipócritas. E ele revelou o verdadeiro motivo. Mas aonde está aqui o aspecto de hipocrisia ou um aspecto de legalismo neste mandamento? Não matarás. É certo que eles aplicavam e seguiam, eram seguidores de todos os mandamentos e deste mandamento, não matarás. Eles achavam que apenas o exterior, o ato de não desferir um golpe em alguém e não assassiná-lo, ou não cometerás um assassinato, não assassinarás ninguém, eles já estavam cumprindo a lei. Mas Jesus, ele foi muito além.
desses termos da lei, ou desta expressão da lei, não matarás. Ele diz aqui, eu digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí ele já nos traz o primeiro aspecto aqui. Nós vemos 3 aspectos nos quais Jesus se aprofunda. Ele traz uma visão que eles não tinham, ou que eles não se apercebiam. Ele mostra que aqueles que dizem que não matam e praticavam este mandamento, não matarás, eles não levavam em conta estes 3 aspectos. O aspecto da ira, o aspecto de serem tomados pela ira, ou de abrigarem a ira no seu coração, e deixar que aquela ira tome conta do seu coração. Eles poderiam não serem levados, não ser levados a vias de fato de matar alguém por causa da ira abrigada no coração, mas só o fato deles estarem irados, odiando ou enfurecidos com alguém e abrigarem isso no seu coração, Jesus estava dizendo, já no seu coração você está sendo sujeito a julgamento. Ele diz, aquele que se irar contra o seu irmão, algumas traduções dizem sem motivo, estará sujeito a julgamento. E Jesus foi mais além, no segundo aspecto. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal. Aí o segundo ponto. Esta palavra, a tradução dela é difícil. Traduzir para os nossos dias é algo difícil. Racá significa assim, alguém desprezível. Alguém, então, que estaria sujeito a um desprezo, como nós vemos aqui no texto. Então, quando se falava racá, era uma palavra que estava desprezando alguém. Então, ele já está se referindo a um segundo ponto. Não somente abrigar ira, mas também ser tomado por um sentimento de desprezar pessoas. Também estaria sujeito a julgamento. E aí ele diz assim, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. A palavra louco poderia ser um insensato, um tolo, como nos diz o livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala a respeito do tolo, fala a respeito do insensato e fala a respeito do escarnecedor. Os 3 estão em categorias que desprezam o conhecimento. Os 3 estão nas categorias que desprezam, que não têm temor a Deus. E também desprezam conselho e orientação dos outros. Desprezam uma palavra de disciplina, desprezam algum ensinamento a respeito dos relacionamentos. E aqui ele está dizendo, então, aquele que se ira, aquele que despreza e aquele que difama. Porque esta palavra tolo era uma palavra que era usada para depreciar alguém, para desmerecer alguém. Era uma palavra que ia além do desprezo. Era uma palavra que tornava de difamação. Era uma palavra que se referia a difamar alguém através da sua moral, através da sua conduta, como pessoa, atacando o caráter de alguém, destruindo alguém por um falso testemunho. Então, há 3 situações aqui.
E que Jesus diz claramente, estas situações todas também estão sujeitas a julgamento. Quem iria, nos nossos dias, ou mesmo nos dias de Jesus, a um tribunal por causa de desprezo, de indiferença? Quem hoje é condenado por indiferença ou por desprezar alguém? Ninguém. A não ser que existem leis que elas falam do desprezo que leva ao abandono. Algumas leis condenam o abandono. Se alguém que despreza é alguém que abandona também, por exemplo, os filhos abandonarem os seus pais, quando seus pais, chegando a uma idade já que não tem mais como receber cuidados, necessitam de cuidados especiais, quando não estão mais em condição de se ou sustentarem, ou necessitam de ajuda e forem abandonados. Isto não é tão somente um desprezo, o filho desprezando o pai, mas é abandonando. E ele está sujeito a leis, ele está sujeito a pagar, a ser condenado através das leis vigentes. Também a questão de um abandono, de uma questão de pensão, de um marido, ou mesmo nos dias de hoje, esposas que pagam pensão. Há situações até um pouco mais raras, mas acontece. E é alguém que abandona seus filhos por causa de uma situação, de um relacionamento não bem sucedido, acaba também abandonando família, abandonando os filhos. Não é esse tipo de desprezo que é constituído em abandono, esse tipo de desprezo está sujeito às regras da lei. Mas Jesus, quando diz assim, está sujeito ao julgamento, ele não está se referindo apenas ao julgamento dos tribunais deste mundo, mas ele está dizendo que para Deus não importa se nós não cometemos o ato de assassinar, mas se nós abrigamos em nosso coração ódio, desprezo, menosprezo, ou de destruirmos uma pessoa através das nossas palavras, como uma forma de assassinato, nós estamos sujeitos a julgamento. Estamos sujeitos à condenação. Como nos diz aqui, é o inferno, esta palavra no original, Gehenna, ela se refere a um depósito de lixo que eles tinham lá na cidade de Jerusalém e que ardia constantemente e não se apagava. Este depósito se tornou um exemplo de sofrimento permanente, de um fogo que não se apaga. Se referindo, então, quando fala inferno, Jesus está se referindo a este inferno aqui, então está sujeito à condenação, está sujeito a uma separação de Deus por causa do pecado aqui e por causa do pecado de assassinato. Pois Jesus nos mostrou que não basta apenas nós não matarmos alguém fisicamente, mas Jesus nos mostrou aqui de uma forma aprofundada qual tem sido a qualidade dos nossos relacionamentos com o nosso irmão, com o nosso próximo, com as pessoas. Jesus mostrou que nós podemos ser, sim, assassinos nesta forma. E o que nós vemos é que realmente
a nossa sociedade, a nossa cultura, do jeito que a conhecemos, ela é uma cultura homicida. Muitas vezes a nossa sociedade é uma sociedade violenta e homicida. Hoje nós ficamos indignados, nós podemos dizer que ficamos irados quando nós vemos nas redes sociais, quando vemos nos canais da imprensa, da televisão, tanta injustiça, tanta matança, nós ficamos indignados. E aqui não estou querendo isentar ninguém. Eu só estou querendo mostrar o que Jesus nos mostrou aqui. O que eu estou querendo dizer? Quando nós vemos aquilo que aconteceu lá na cidade no município de Umbaúba, pelos policiais rodoviários federais, o que fizeram com aquele rapaz, que fizeram uma execução dentro do carro da polícia, e ainda estão tentando justificar alguma insubmissão de que ele reagiu, mas as imagens estão claras e nós vemos esta aberração. Nós vemos a aberração de matança gratuita. Nós vemos a aberração de pessoas que, por banalidades, por assaltar celulares, assaltar alguém, mata sem motivo. Mas Jesus está indo muito além. Jesus está nos mostrando não só esta forma de violência. Jesus está nos mostrando não a aberração desta sociedade violenta, mas Jesus está mostrando a violência impregnada nos nossos relacionamentos. Jesus está mostrando a violência do rancor e da mágoa abrigado no coração, que vai se alimentando de ódio, de um ódio que não passa, de um ódio que não é aqui, como diz a palavra, thumos. Esta palavra no grego, thumos, é um acesso explosivo de raiva. É um acesso, como se diz, o pavio curto, daquela pessoa de pavio curto, que tem um momento de raiva. Pessoas que são assim, elas podem explodir tudo ao seu redor, de um momento para o outro, e depois pedem perdão. Mas aqui a palavra é uma palavra orgue no grego, que significa uma ira perpetuada, uma ira prolongada, não um acesso de ira, mas uma ira que se instala no coração, que se abriga no nosso coração, que vai tomando conta do nosso coração e vai nos fazendo, nos levando a um sentimento homicida com relação a alguém. Sim, pois quando você odeia alguém de todo o seu coração e você tem abrigado esse ódio que não passa, esse rancor que não passa, este ódio, esta mágoa que não passa, você está abrigando, e isto é Jesus quem nos ensina, você está abrigando sentimentos homicidas. E quando você abriga o ódio de alguém por você também, quando alguém tem rancor por você, você abriga sentimentos suicidas se você deixa se levar pela mágoa dos outros ou pela raiva dos outros. Tem pessoas que são destruídas pelos sentimentos dos outros e também abrigam isso no seu coração. Tudo isto está relacionado a um
sentimento homicida abrigado no nosso coração. Jesus foi mais além. Se aquilo que você sente pelas pessoas leva ao desprezo, se você tem um sentimento de desprezo pelas pessoas, se você tem um sentimento de indiferença pelas pessoas, se você às vezes, como nos diz a gíria, a fala popular, está querendo secar alguém, está querendo secar as pessoas, muitas vezes nós não nos utilizamos de palavras, mas nós nos utilizamos de expressões faciais, de desprezo. Nós nos utilizamos de não olhar para alguém como uma forma de desprezo. Nós nos utilizamos de não dirigirmos a palavra a alguém, de nos isolarmos e nos afastarmos de alguém como uma forma de desprezo, de indiferença. Nós podemos dizer dentro de nós, não estou nem aí com esta pessoa. Isso pode acontecer não em relacionamentos que não fazem parte do nosso círculo de amizade ou de convivência. A indiferença está abrigada dentro das nossas casas. Indiferença, desprezo. Quando o marido ou quando a esposa estão aborrecidos um com o outro, quando os pais muitas vezes se aborrecem com os filhos, ou os filhos com os pais, irmão com irmão, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas igrejas, muitas vezes nos utilizamos desses artifícios do desprezo e da indiferença. Diante de Deus não tem como fugirmos. Não tem como nós escondermos estas situações, estas questões. Nós estamos sujeitos ao julgamento de Deus. E Jesus, então, como que nós podemos exercer a justiça que excede ao legalismo, que excede aos sentimentos abrigados no nosso coração? Como nós podemos praticar verdadeiramente este mandamento, não matarás? Primeiramente, não abrigarás sentimentos dentro de você que possam matar alguém e que possam estar te matando por dentro também. E aí Jesus nos ensina o quê? Ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, veja bem, se alguém tem algo contra nós, não necessariamente nós termos algo contra alguém, contra nosso irmão ou irmã, ele diz: deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Aqui ele está falando da reconciliação. E aqui Jesus, ele se utiliza de um exagero até. Pense bem numa situação como esta aqui. Jesus está se referindo àquela oferta que era oferecida no altar, e só quem poderia oferecer a oferta no altar seria o sacerdote ou o sumo sacerdote, oferecendo uma oferta geral pelos pecados de todo o povo, e um sacrifício substitutivo. Aquele animal que era imolado como sacrifício pelo pecado do povo da nação, como conhecemos a expressão bode expiatório, era um animal sobre o qual o sumo sacerdote impunha suas mãos, imolava aquele animal,
e sobre ele, então, ele estava lançando os pecados do povo, os pecados da nação. O chamado dia do Yom Kippur, que é o dia nacional da expiação, mas tinha também os pecados em que, particularmente, as pessoas iam e ofereciam as suas ofertas no altar, ofereciam até ao sacerdote. Agora imagine essa situação aqui, você indo oferecer uma oferta. Geralmente, a oferta era oferecida para receber o favor de Deus e o perdão dos pecados dados por Deus. Aqui nós estamos vendo Jesus, neste exemplo, fazendo com que a pessoa vá além do mero ritual, da prática religiosa. Imagine alguém no culto, prestando culto a Deus nos nossos dias, e estar louvando a Deus, estar em oração, estar participando de todos os momentos do culto, mas estar com o seu coração abrigado com mágoa, com alguma diferença com alguém. Estar lá, mas sabendo que alguém está chateado com ele, está ofendido com ele. E aqui, nestas palavras, nós vemos qual seria o sentido de prestarmos culto. Qual seria o sentido de estarmos lá diante de Deus, cantando, orando, levantando as nossas mãos? Alguns dizem, tem igrejas frias que cantam naquela liturgia parada, pesada, e outros acham que o pular, o se exceder é isto que é um culto que excede. O gritar, o levantar as mãos. Mas Jesus é aquele que vê o verdadeiro culto que nós prestamos. Jesus é aquele que sabe da verdadeira oferta que estamos apresentando. E ele diz, a justiça que excede não precisa vir até aqui no altar me apresentar alguma oferta se você não está com desejo de se reconciliar com alguém, de se acertar com alguém, de resolver as suas diferenças com alguém. Veja bem, este ensino não tem teor de lei. Jesus não está falando de uma lei levando a outra lei, lei de ofertas e sacrifícios. Jesus está somente nos trazendo isso como um exemplo da justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Imagina alguém entregando a oferta no altar, no templo, e sabe de repente, tem alguém que tem algum problema, uma situação que eu preciso resolver. E ele deixa, aqui ele diz, deixa a sua oferta no altar. Ele está falando de algo inimaginável. Ele está falando de algo que não era regra e não era prática de ninguém. Ele está falando, o mais importante, deixa ela no altar, vai se acertar, vai se reconciliar com seu irmão, depois volte. Aqui ele não está dando uma recomendação de lei. E se o irmão não se reconciliar comigo? E se eu for até lá e não acertar a minha situação? Ele está falando do nosso espírito, de não abrigarmos nada no nosso coração. A Bíblia é muito clara em nos dizer, o quanto depender de vós tendes paz uns com os outros. É certo que algumas situações não dependem de nós, mas naquilo que depende de você no relacionamento, o que você tem feito? Se você disser que alguém está te desprezando, se você disser que alguém está com rancor contra você, ou alguém está odiando a você, está com raiva de você e sem motivos, a palavra de Deus nos diz, isso não deve ser alimentado.
Você pode até chegar e tentar resolver ou pedir perdão por alguma atitude errada que você tenha feito. A pessoa pode não querer te perdoar. Aí já não depende mais de você. Porque o que Deus vê é a intenção no seu coração de agir não por regras e um legalismo, mas de agir pelo interior de um coração governado por Jesus, de um coração governado por Deus, que te leve à direção do outro, que te leve a um espírito de relacionar-se com o outro. Não é possível perpetuarmos e alimentarmos situações familiares, situação dentro das nossas casas, nos dirigirmos de forma ofensiva aos outros, abrigarmos ira, rancor, mágoa, sermos imaturos e agirmos de forma violenta, de forma difamatória, de forma desprezível. É inaceitável. É inaceitável nós vermos isso na sociedade. E Jesus está dizendo aqui também, por fim, se alguém tem alguma demanda contra você, entre em acordo. Vá lá antes que chegue ao tribunal, e aqui se falava de dois que estavam caminhando no tribunal. O tribunal, de acordo com o tamanho da aldeia, da cidade, tinha um ancião e outro magistrado, ou vários anciãos e juízes que julgavam as demandas e que podiam levar à condenação uma pessoa e que faziam com que essa pessoa pagasse por aquela condenação. Ele diz aqui, veja se você pode caminhar com alguém e reconcilie-se. Ele diz, vá, antes que um assunto caminhe ao tribunal, tente acertar, tente resolver. Aqui ele está falando muito mais do que o processo jurídico em si. Jesus está falando mais do que alguém ser levado mesmo de forma não figurada, mas real, para um tribunal, para um julgamento, para uma audiência, seja ela qual for. Ele diz assim, não deixe que os assuntos extrapolem a ponto de chegar até um tribunal. Ele diz, se for possível, no caminho, tente acertar, tente resolver. Tenha um espírito não belicoso, tenha um espírito não truculento, tenha um espírito não fechado, radical, duro, mas tenha um espírito de amor, um espírito de tolerância, um espírito de reflexão, um espírito de compreensão. Tente entender situações, entender o outro. É isso que Jesus está falando muito mais além deste mandamento. Quando Deus nos traz este mandamento, não matarás. Jesus diz, vós dizeis, não matarás. Eu, porém, vos digo, que se alguém abriga mágoa, rancor, ira, desprezo, difamação, ele está preso a ser julgado pelo rigor da lei. E Jesus nos ensina a irmos adiante da letra da lei, irmos adiante e entrarmos no espírito do amor de Deus, que não está sujeito a nenhuma regra e à lei,
porque Jesus pagou o preço da justiça. E nós fomos justificados pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. E hoje devemos viver como mensageiros, como representantes, como ministros, como nos diz o apóstolo Paulo, da reconciliação. Devemos não deixar que as pessoas abriguem espírito homicida dentro de si, mas nós devemos levar as pessoas a serem amigas de Deus, através dos nossos relacionamentos, através de uma justiça, de uma prática de vida que exceda em muito um espírito religioso, ou um legalismo duro, rígido, radical, um fundamentalismo massacrante, a um cumprimento frio e rígido da lei. Mas Jesus, assim como ele nos reconciliou com Deus, ele pede o mesmo de nós, e esta é a justiça, que excede em muito a dos escribas e fariseus. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, estamos diante de Ti. Agradecidos, ó Pai, porque o Senhor não nos tratou de acordo com as nossas impiedades. O Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados, com a nossa ignorância, ó Pai. Mas o Senhor nos trata de uma forma a nos reconciliar, a nos perdoar, a nos justificar e nos restaurar e a nos colocar diante dos teus caminhos, ó Pai. Senhor, nós queremos te agradecer pelas boas novas de arrependimento, de perdão, de purificação e de vivermos uma vida na essência do teu reino. E a vida na essência do teu reino não é tratarmos as pessoas de uma forma dura, fria, mas, Senhor, é sermos transformados pelo amor de Cristo, que excede a todo entendimento, e a lidarmos com as pessoas desta forma, a nos relacionarmos com as pessoas desta forma, a não abrigarmos rancor, a não abrigarmos ira, mágoa, a não abrigarmos desprezo, a não sermos instrumentos de difamação e maledicência e de destruição do outro, mas que nós tenhamos o espírito, ó Pai, de reconciliação, de acerto, de perdão, de justiça, Pai, da tua justiça. Senhor, nós te pedimos isto, te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados e pelos nossos sentimentos abrigados no nosso coração. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos purifique e nos ajude, Senhor, a vivermos dentro da justiça que excede a todo entendimento. Esta é a oração que nós te fazemos, no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima semana, se Deus assim o desejar. Amém.